Bom dia, sétimo ano. Vamos à semana 2 do PET 5? Nessa semana a gente vai falar sobre o Barroco no Brasil. Barroco no Brasil, manifestação artística que predominou no território brasileiro durante o período colonial. O Barroco no Brasil foi introduzido pelos padres jesuítas portugueses durante o período colonial com o objetivo principal de catequizar os índios. Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico ganhou características próprias no território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas. Então, Portugal e o Brasil eram completamente diferentes. Os portugueses exibiam luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravidão dos negros e a perseguição dos índios. O barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuária até os dias de hoje em muitas cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife. Então, o barroco veio de Portugal para cá, veio trazido pelos portugueses, só que o barroco aqui no Brasil foi meio diferente, bem diferente, na verdade, do barroco de Portugal. Contexto histórico. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa. Os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador. E se utilizaram da arte barroca para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura e na estatuária dos conventos e igrejas. Um detalhe importante dessa época, também chamada de século do ouro, refere-se à exploração desse minério em Minas Gerais, que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país, porque lá muitas jazidas foram encontradas. Isso contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da arte naquela região, nessa região, né? Características do barroco no Brasil e na Europa. A reação ao classicismo entre os séculos XVI e XVII levou ao surgimento do barroco na Itália. Essa frase aqui está um pouco confusa, porque na verdade o barroco não surgiu como uma reação ao classicismo, ele surgiu como uma reação ao Renascimento. Né? Embora o classicismo também seja contrário ao barroco, mas o classicismo veio depois. Então, aqui na verdade é Renascimento, tá? Então, em reação ao Renascimento, entre os séculos XVI e XVII, surgiu o Barroco na Itália. Então, o Renascimento veio primeiro, e aí, como uma reação a ele, veio o Barroco. Com características totalmente opostas ao Renascimento, as características eram excesso, exagero, linguagem dramática, simetria, irregularidade, conceptismo e cultismo. O estilo barroco ditou a cultura da época. Naquele período pós-reforma protestante, a Igreja Católica realizou a contra-reforma. Então, a Igreja promoveu uma contra-reforma para se opor à reforma protestante, para tentar se refazer. E as monarquias absolutistas buscavam se autoafirmar, ostentando poder e pompa. Exemplo disso são os grandes teatros, igrejas e palácios construídos na época, com o objetivo de causar um impacto na sociedade. Católico e monárquico, Portugal adotou essa estética barroca e levou ao Brasil cerca de 100 anos após o início da colonização, quando o território brasileiro crescia com o surgimento das primeiras vilas. Nessa época, a escravatura foi instaurada e os índios demonstravam resistência à expansão da colonização. Dessa forma, o barroco no Brasil expressou todas essas contradições e tensões. A técnica rudimentar utilizada pelos escravos e índios, principalmente nas artes plásticas, levou o barroco no Brasil a ser considerado pobre quando comparado ao europeu. Porém, para muitos estudiosos, foram essas características que deram originalidade às obras barrocas nacionais. Então, como eu disse antes, o barroco no Brasil ele foi bem diferente do barroco lá da Europa, né? Porque aqui ele contou com a cultura dos índios que já moravam aqui, com a cultura dos negros trazidos da África, né? Artes barrocas no Brasil. Muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas, existem até hoje como legados do barroco no Brasil e são considerados, inclusive, patrimônio da humanidade. Os edifícios sacros são destaque da arquitetura barroca no Brasil. As primeiras construções foram levantadas na cidade de Olinda e Salvador, ainda na metade do século XVI. Eram utilizadas técnicas bem rudimentares,
como a técnica do pau a pique, que consistia no entrelaçamento de madeiras fixadas no solo com vigas horizontais, geralmente em bambu. Em seguida, passaram a ser erguidos em alvenaria, adobe e taipa. As igrejas possuíam frontões retangulares, forma triangular que decora o topo da fachada, sobre bases retangulares. Grande parte desses edifícios foram construídos no período da invasão holandesa. Minas Gerais detém o maior acervo barroco do Brasil, com construções ricas em detalhes e elementos cobertos por uma camada de ouro. Também eram utilizados cores fortes, figuras de anjos e altares de madeira. A pintura barroca expressava o momento enfrentado pela Igreja Católica e a sua necessidade de se reaproximar dos fiéis após a Reforma Protestante. Inicialmente, a pintura era trazida de Portugal, feita em azulejos e descrevia passagens da Bíblia. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma igreja lá de Ouro Preto, deixa eu ver, arquitetura barroca no Brasil. Não está falando qual igreja que é, mas eu imagino que seja São Francisco de Assis, mas eu não tenho certeza. Né? Então, isso daqui é uma arquitetura barroca, né? A fachada da igreja. No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque o primeiro plano superdimensionado e elementos de plano de fundo reduzidos, características que davam aos devotos a sensação de proximidade com Deus. A arte emotiva era um dos objetivos do barroco, sendo que tal perspectiva distanciava essa concepção estética das produções mais racionais do renascentismo. Então, aqui está falando que o renascimento era mais racional, enquanto o barroco agora é mais emotivo. Eram muito utilizadas as cores azul, vermelho, dourado e o claro escuro. Claro escuro é aquela técnica, né? De deixar uma parte muito na sombra e uma parte muito na luz. Já as esculturas eram consideradas símbolos de devoção e se difundiram em parte do litoral interior brasileiro, sendo encontradas tanto nas casas como nas igrejas. Assim como na pintura, as primeiras obras estatutárias barrocas foram importadas de Portugal. Com o decorrer do tempo, beneditinos e franciscanos passaram a ensinar a arte de esculpir no barro, enquanto os índios aprendiam a técnica do barro com os jesuítas. E aí vem falar um pouquinho dos principais nomes do barroco no Brasil. Aí cita aqui o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que é um representante das esculturas, né? O maior representante do barroco brasileiro nas esculturas. E depois vai falar um pouco do Manuel da Costa Ataíde, chamado também de Mestre Ataíde, que foi um dos principais nomes na pintura barroca. Ok? Aí você dá uma lidinha aí para você ver alguns detalhes sobre a vida do Aleijadinho e do Mestre Ataíde. Tem algumas imagens bem interessantes aqui para vocês verem também. Tem essa figura 2 dos anjos na frente, aí no frontispício da igreja São Francisco de Assis, e que foram esculpidos por Aleijadinho. Esses anjinhos bochechudos e de cabelinhos encaracolados sempre são símbolos do barroco. Todas as vezes que vocês virem uns anjinhos assim, vocês podem imaginar que se trata do barroco. Aqui a gente tem um dos profetas, que fica na igreja de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas, que foi esculpido pelo Aleijadinho também. São 12 profetas, e aqui tem um deles. Depois da figura 4, a gente tem o teto da igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto, que foi pintada pelo Mestre Ataíde. Então, é o teto todinho da igreja, que tem essa pintura maravilhosa. Aqui tá um pouco deformada na imagem aí, tá meio espichada, né? E aqui a gente tem uma outra pintura do Mestre Ataíde, na matriz de Santo Antônio, na cidade de Santa Bárbara, também em Minas Gerais. Então, agora vamos às atividades. Mostre o que você aprendeu e responda. Número 1. O barroco é um estilo artístico do século XVI e XVII, teve grandes nomes na pintura e na escultura entre seus protagonistas. Assinale a alternativa que indica o artista que ficou conhecido por suas belas obras na escultura em Minas Gerais. Letra A, Leonardo da Vinci, Antônio Francisco Lisboa, Giordano Bruno ou Michelangelo. Número 2. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso da imagem das imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como reação a um outro movimento do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas.
Classicismo, modernismo, renascimento, romantismo. Atentem-se para essa questão, porque lá no texto é a que está errada, hein? Número 3. O barroco, como afirmação religiosa, buscava se opor aos conceitos do renascimento. Aqui é a resposta aqui, né, da segunda. Principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Sobre o barroco, qual das alternativas abaixo é incorreta? Então, você vai ler uma por uma e marcar para mim qual que está errada. Número 4. Com base no texto e em seu conhecimento, escreva com suas palavras algumas características dos artistas abaixo. Então, você vai escrever algumas características do mestre Ataíde, tem um pedacinho lá no texto que fala só sobre ele, eu não li, mas vocês vão ler. E um outro pedacinho que fala só sobre o Aleijadinho. Dá uma lidinha lá e escreve o que você acha de mais importante ali. As características das obras deles, como é que era a pintura do mestre Ataíde, como é que era a escultura do Aleijadinho. Você não precisa colocar aqui para mim onde e o ano que eles nasceram, porque isso não é o importante. O importante é a obra que eles fizeram, o legado que eles deixaram. Então, coloca aqui algumas características das pinturas e das esculturas, ok? Só isso, bons estudos e até semana que vem.